Vikings, aqui é Paulo Marçal, estamos começando mais um Vikingcast. Desta vez nós vamos falar sobre combate medieval e viking, obviamente. Comigo aqui, Emílio Catrufo, nosso parceiro da Modelo Design. E aí, pessoal, beleza? Marcela Martuzzi. E o nosso convidado mais do que especial, meu amigo Carlos Augusto, do Lobos de Guerra. Opa, boa noite aí, pessoal. Bom? Então, roda a vinheta! Voltamos! Hoje nós vamos falar sobre combate medieval. E vamos começar pelo básico. Carlos, o que é combate medieval? Então, basicamente, combate medieval ele consiste em você estudar técnicas de combate da Idade Média ou então você recriar essas técnicas de combate que já foram, digamos assim, um conhecimento que já se foi perdido há muito tempo, né? Então hoje, digamos assim, se você pegar, voltando aí para a era viking, né? Hoje tem muita gente aí fazendo o combate viking, né? Que na verdade é um grande resultado de um estudo, né? Sobre essas formas de combate. Não existem manuais, digamos assim. Os vikings não deixaram nada escrito para dizer como é que eles lutavam, né? Então, isso aí é tudo feito um processo de estudo de como eram as armas, né? E acho que armas, armaduras, vestimentas, escudos, e com base nisso você faz uma análise de como essa distribuição do peso dessas armas e como elas se comportam em movimento. E você também pode fazer algum paralelo com as artes marciais medievais europeias que vão começar a surgir alguns séculos depois, já no final da era viking, entendeu? Então já começam com base nesse conhecimento um pouco do medieval um pouco mais à frente e mais essa análise histórica, você consegue já fazer muito, digamos assim, um experimentalismo muito bom de como empregar isso da melhor forma possível, né? Como utilizar essas armas da melhor forma possível. Então isso é feito todos os criadores históricos do mundo todo fazem isso, compartilham muita informação, e aí com o tempo a gente vai recriando essa prática de combate, né, medieval, né? E basicamente isso. E esses combates são para valer, com arma de verdade e tudo. Sim, claro. Como eu disse, né, a forma de você entender como é que eram os combates naquela época, você tem que ter pelo menos o peso e distribuição das armas, né, como é que da mesma forma que eram antes. Acho que a grande diferença é que, claro, os combates de hoje se usam propriamente dito com armas sem corte, claro, e com regras específicas e alguns equipamentos de segurança, claro, né, para você fazer isso. Por exemplo, na Idade Média nem todo mundo tinha acesso a armaduras para poder se proteger, né? A maioria não, a maioria ia para a guerra ou ia para os combates realmente só com as roupas do corpo mesmo, ou no máximo aí um gambison, né, uma roupa acolchoada já seria de bom grado, né, para muitos. Mas o espírito guerreiro era o que era, digamos assim, o carro-chefe, né? Então, basicamente, a necessidade de se entender o combate, ela se dá por isso, né? Você tem que, para você entender como é que era, sentir na pele como eles sentiam, você tem que ter o mais parecido possível em questão de armamentos. Bom, acho que o armamento de aço, ele te dá essa noção, né? Quando teve duas espadas batendo, machados, ou seja, te dá uma compreensão bem melhor. Com certeza. E assim,
como que você entrou nessa ideia do combate? No outro Vikingcast, né, você até comentou, né, que era um grupo isolado e tal, mas como que veio essa questão do combate em si? Você já praticava alguma arte marcial ou já entrou direto nessa questão do medieval? Bom, eu já pratiquei diversas artes marciais aí, né? Mas quando eu comecei no combate viking, né? Que foi onde eu comecei lá para 2008, né? Eu vi uma apresentação disso uma vez e achei muito interessante, sabe? Eu fiquei fascinado aí pela forma como se fazia os combates. Eu imaginava que tinham pessoas que faziam combate com armas de aço assim, medievais, né? Mesmo sem fio de corte, eu acho que os sons, o barulho, aquilo, sabe, me cativou mesmo, sabe? Eu falei, eu quero fazer isso. Então, sim. E aí foi onde eu me inseri, né? Eu falei, vou dar um jeito, e aí eu conversei acabei fazendo amigos e conversando com as pessoas e acabei me enfiando nisso aí, né? E tô aí até hoje. Eu tive a oportunidade de ter o Carlos como meu capitão na Vila Viking Brasil. Ele foi inclusive meu instrutor, né, no combate viking, né? Eu pratiquei artes marciais, conheço o combate corpo a corpo, tinha pouco conhecimento da questão de armas, né? Não cheguei a praticar o Wushu, né, que é o Kung Fu suficiente para poder utilizar as armas, diferente do nosso amigo Ulisses, que normalmente grava com a gente, mas ele está indisposto hoje, e ele é professor de Wushu, né, Kung Fu, ele já conhece bastante o manuseio de armas, né? Um salve para você, Ulisses, se você estiver nos ouvindo. E é uma coisa assim bem diferente, né? Como o Carlos disse, o tintar das armas cria uma sensação diferente. E machuca, viu? Mesmo não tendo fio, né? Eu levei uma machadada na perna que eu acho que eu fiquei uns 20 dias com um vergão roxo na perna, né? Foi no final já, quando a gente estava protegendo a vila de uma invasão, né? Assim, Carlos, e como surgiu, por exemplo, os Lobos de Guerra? Então, os Lobos de Guerra surgiram lá em 2013, né? E eu queria usar todo um conhecimento que eu tinha e mais aplicar aquilo que eu já vinha desenvolvendo, né? Como eu disse para você, né? Eu, depois de ter iniciado lá com alguns amigos meus, em 2008, chegou a época que depois de me aprimorar, eu achei que eu deveria agora passar um pouco mais aquilo que eu tinha aprendido, mais aquilo que eu tinha desenvolvido. Então, esse foi o ímpeto de criar o Lobo de Guerra, né? E o Lobo de Guerra também, digamos assim, ele era um pouco mais abrangente, né? Então, quando a gente falava de história, então a gente estudava vários períodos e formas de combate, né? Então não tinha uma arma só em específico para se lutar. Claro que o grande foco, todo mundo quer lutar de espada, né? Eu acho que se você observar, todo mundo vai. Se você observou mesmo no curso que você fez comigo, você vê que a primeira arma que eu ensino, na verdade, é a lança. Exato. É bem diferente. E outra coisa, a unidade, né? Isso Sim. É mais importante do que a qualidade do guerreiro individual. Sim, o grupo, né? Isso quando a gente está falando em defender ou mesmo conquistar, o trabalho em grupo é fundamental. Isso que a gente vê dos filmes, das séries, dos livros de ficção aí, que dizem que tudo na batalha se resumia a grandes guerreiros e heróis. Não, na história nos diz outra coisa. Que na verdade quem ganhava ou quem decidia as batalhas, na verdade, eram os grupos. Então, esse trabalho de grupo era muito mais importante do que a habilidade única e exclusivamente individual do combate. Bacana. Por mais formidável que você for individualmente, não tem como você avançar para uma falange de lança. Entendeu? Sim. Fica complicado para se avançar.
Mesmo quase impossível, né? Então, assim, mesmo na experiência que você teve, você presenciou, você pôde perceber que mesmo vocês, vocês 9 lá, sem experiência em combate, Sim. como foi difícil para recreadores experientes passar por vocês. Sim. Com o treinamento que vocês tiveram. Sim. Então, se vocês tivessem mais tempo, mais treinamento, seria muito mais difícil para eles passarem também. Então, eu acho que esse é um grande diferencial de qualquer outra arte marcial que a gente tem. Se você pegar toda a arte marcial, ela é individual, ela é individualista. Uhum. A luta em grupo, ela é difícil. Eu não sei te dizer de uma arte marcial oriental ou de qualquer outra região aí que trate a luta em grupo como o que a gente recria dentro desses combates medievais aí. E isso é fantástico, cara. É uma outra visão, sabe, que você tem. Então, isso é uma das coisas que mais me cativou, né? E eu acho que esse espírito de grupo, ele você pode usar ele para muitas coisas na sua vida, sabe? Então, é uma coisa que eu acho muito bacana. Só para ilustrar, né, no final da nossa vivência, né, que nós fizemos na Vila Viking, né, a gente tinha que proteger a vila de uma invasão, né? A gente não sabia que horas que... A gente sabia que ia ter uma invasão, que nós íamos pôr à prova o nosso conhecimento, mas a gente não sabia que horas, como ela seria feita, né? E aí, nesse momento, né, a gente usou dos ensinamentos que o Carlos havia passado pra gente. A gente estava lá munido das nossas lanças e nossos escudos, montamos uma parede de escudos, né, e defendemos o quanto pudemos com as nossas lanças a invasão, né? Aí uma vez quebrada a parede de escudos, aí pronto, aí foi um Deus que nos acuda, né? Foi inclusive quando eu recebi a minha machadada, entre aspas, mortal, né? mas foi uma experiência muito, muito, muito bacana. Carlos, assim, qual que são as principais diferenças assim do combate medieval, né, que a gente vê que é aquela questão talvez das armaduras, o tipo de arma que são utilizados, o combate viking, né, contemporâneo, não estou falando daquela época dos vikings, né, mas e o combate de reenactment? Então, eu sei que hoje em dia, né, dentro da parte de recriação histórica, o combate, digamos assim, o combate viking, né, que chamam, ele está inserido dentro dessa parte de recriação histórica, ele está inserido dentro dos grupos de recriação histórica, né? Então, o combate viking. Então, e na verdade, toda a origem começa com os grupos de recriação histórica, né? É que, quando a gente fala de recriação histórica, você não tem só combate, né? Você tem uma série de aspectos da vida que você recria. Perfeito, perfeito. Então tem muitas vezes o cara faz parte do grupo de recreação histórica, mas ele não luta, ele faz outras coisas lá dentro, de repente ele é um artesão, de repente ele é um cara que entende medicina, de costura, ou de alguma outra coisa. Então, quando a gente fala da parte marcial mesmo, aí a gente começa a ter de acordo com o período que a gente estuda. Por exemplo, o combate medieval de armadura, né? Ele é bem difundido no mundo inteiro, entendeu? Temos diversos países aí do mundo. A gente tem o maior torneio deles, a Batalha das Nações, que reúne aí mais de 60 países aí, né? Na última edição, por exemplo. E a gente já teve três representações do Brasil mundialmente. Eu participei de 2 delas, lutando pela seleção brasileira. Em 2017 em Barcelona e em 2018 em Santa Severa, na Itália. Legal. Duríssimos, coisas que eu acho que são o mais parecido possível com o que seria a guerra mesmo, né? Não, imagina. Com a intenção mesmo de te derrubar com tudo que elas tiverem. Perfeito. Entendeu? Então é bem tenso o combate, né?
Eu lutei no 21 contra 21, imagina 21 pessoas de armadura com armas de aço de 3 metros e facões e massas e machados vindo pra cima de você, e você tá na primeira fileira vendo tudo aquilo, e a única opção que você tem é avançar, não dá mais pra recuar. Então ali não tem mais o que fazer. Sim, claro que esse tipo de combate hoje em dia isso é um esporte, tá, com uma federação internacional, ela tem um regulamento específico, né, o combate medieval de armadura, entendeu? Então, ele nasceu dentro de grupos de recreação histórica, mas ele tem um esporte, então ele é uma coisa à parte, entendeu? Perfeito. Então, muitas vezes, não necessariamente o cara que está no HMB é um cara que necessariamente ele vai ser um recreador histórico. Hoje, acho que grande parte deles não cuida dessa parte de recreação histórica. Eles vão lá somente para lutar. Eles gostam de lutar de armadura. Perfeito. Então, não são do reenactment, digamos assim. Não são recreadores históricos. São lutadores de HMB. Tá? Então, isso é um ponto. A gente tem, claro, recreadores históricos, por exemplo, eu, que também faço o HMB, que é uma modalidade esportiva. Então, tem a recreação histórica e o esporte, o HMB. Tá? Essa é a diferença. O combate viking, ele já não tem, digamos assim, uma federação mundial que cuida disso. Tem alguns grupos grandes aí que eu sei que criam algumas regras, mas não temos nada, tipo assim, implantado assim, como um esporte, por exemplo. Né? Estruturado como a questão das armaduras, né? Exatamente, a gente não tem. Até porque é um pouco mais complicado, da Era Viking você tem menos armadura para proteger, né? E não adianta também você colocar um monte de produção por baixo da armadura, que também você vai perder aquilo que é o principal, que é recriar a forma de combate. Você vai alterar sua forma de mover seu corpo, implantando coisas que não existiam naquela época. Perfeito. Colocando coisas mais. Então você vai atrapalhar e não vai ter não vai conseguir atingir aquela essência do combate viking que você busca dentro desse quesito marcial. Então é importante se atentar a esse aspecto. Por isso que o combate viking ele não é tão assim competitivo ou tão, digamos assim, usado tão de forma destrutiva como é o HMB. Entendi. Eu posso pegar uma arma de 3 quilos com uma haste de 3 metros e bater com toda a força contra um outro cara de armadura. Perfeito. Provavelmente a armadura dele vai aguentar. Entendeu? No caso do Viking, você teria talvez uma cota de malha e alguma coisa estofada e um elmo, né? Que de fato você não conseguir, por mais bem feito e forte que fosse, é diferente de você estar com o corpo todo protegido por uma armadura, né? Exatamente, uma armadura de placas, vamos dizer assim. Você podia usar uma cota de malha? Podia. Mas a cota de malha não ia ser tão boa contra algumas coisas. Entendeu? Então, você teria esse problema. Então, o combate viking também, ele é muito mais voltado, eu posso dizer, para o aspecto da recriação histórica, por recriar essas técnicas de combate. Entendeu? O HMB, ele já trabalha com coisas próprias. O HMB, você não precisa necessariamente estudar as artes marciais históricas europeias. Você pode, por exemplo, praticar HMB e usar a sua arte marcial. Por exemplo, o seu Kung Fu, você pode usar o seu MMA. Muitos países fazem isso, sabe? Não tem esse grande apelo pela fidelidade histórica. O ideal é você conseguir ficar em pé no final do combate. É mais ou menos isso. Ou derrubar o cara, entendeu? Então, assim, um recriador histórico, ele vai se atentar a recriar a arte marcial, entendeu? Se você pegar dentro das artes marciais históricas europeias, por que eu estou falando artes marciais históricas europeias? Porque, digamos assim, a partir do século XII, XIII, já começa a criar manuais, começa a ter mestres já de artes marciais europeias, entendeu? E eles começam a escrever esses manuais e vão se aprimorando, entendeu?
Então, quando você chega lá no século XIV, XV, você já tem diversos manuais aí ensinando essas técnicas de combate e de armadura e tudo mais. Já existe um método, né? Exatamente. Então, isso é estudado até hoje, entendeu? Então, hoje você ainda tem torneios de espada longa, espada de uma mão, espada de broquel, espada de escudo, oriundos dessas técnicas, né? Então, você tem federações esportivas, né? O termo que se usa para essas artes marciais históricas europeias chama rima, né? E a rima, ela existe, existe sim federações em várias partes do mundo aí, torneios regionais, torneios mundiais, rankings e tudo essas coisas, né? E é basicamente isso. Você falando, né, me veio um insight assim, né? A gente imagina como os europeus vivem disso, vive assim, né, entre aspas, né, são os precursores disso, né, nesse aspecto. Já tem essa cultura enraizada, como a gente falou da questão das armas, das armaduras no outro Viking Cast, na questão de aquisição, isso já está muito mais impregnado neles. Assim, quando você foi representar o Brasil nesse campeonato mundial, como que foi? Era uma diferença muito grande de nível? Ou ali no campo de combate a gente consegue pôr mais ou menos no mesma página? Não. Eu posso dizer pra você com propriedade, eu lutei contra os melhores do mundo. Rússia, Ucrânia, Polônia. Exatamente nessa ordem. São os melhores do mundo. E quando você, como os russos dizem, né, o urso, né, quando você enfrenta o urso russo, é praticamente eles eram praticamente um moedor de carne, assim, né? Então, eles conseguiram aprimorar os aspectos de combate em grupo de forma assim brilhante. Não tem outra palavra para dizer, sabe? Quando você não tem grupo, não é mais você e o cara, sabe? Sim. Você não dá para confiar mais só no seu sentido visual. Uhum. Sabe? A sua percepção, muitas vezes o cara que você está olhando na frente não é ele o seu objetivo. Muitas vezes é o cara que está à sua esquerda, mas você não pode olhar para o cara da esquerda. Muitas vezes você tem que seguir um movimento, porque aquele movimento, aquele avanço que você vai fazer naquela direção, você vai fazer porque você tem um cara que vai ver você avançando para aquela direção e já vai saber o que fazer para te cobrir. Então você começa a ter uma energia, usar elementos marciais que exigem muitas competências emocionais aí que você precisa desenvolver. E percepções também, além do sentido visual. Aí você começa a ver que olfato, tato, respiração, a audição vão ter que trabalhar juntos, né? Você vai ter que desenvolver uma percepção de espaço porque a sua visão vai estar muito limitada. Então o seu tato vai ser fundamental para ter a sua percepção de espaço. Sentir o chão, sentir onde está pisando, sentir o seu amigo atrás de você. Tudo isso vai ser fundamental. Você começa a desenvolver muitas coisas. Então, para quem está acostumado àquele combate visual, ver o que o cara está fazendo, para entender, saber, é realmente um grande choque. É um grande choque para todo mundo que começa a entrar nesse esporte aí, por causa disso. Você tem uma outra compreensão, uma outra percepção. Por exemplo, se eu quiser, qualquer um de nós, ou qualquer um dos nossos ouvintes, quiser fazer parte de um grupo desse, como que eu faço? Primeiro você vai ter que frequentar os treinos, né? No caso a gente tem um Lobo de Guerra aí, oferece treinos aí abertos, é claro que agora por causa da pandemia, né? Os treinos foram cancelados, né? Temporariamente, mas lá no Parque da Juventude é oferecido treinos abertos. Perfeito. Né? Todos os sábados, né? E às 10 da manhã. E você vai treinar. E conforme você for treinando e for atingindo uns graus de
desenvolvimento mínimos assim, requeridos, né? Você vai podendo adquirir equipamentos. E assim que você tiver os equipamentos, você já pode começar a fazer os treinos de armadura. Aí conforme você vai quando você atingir um grau certo nos seus treinos de armadura, né? Um grau de habilidade necessário mínimo, aí você vai poder ir para os torneios. Perfeito. Né? Então é basicamente por aí, entendeu? E um kit desse aí de armadura e armamento, quanto custa em média, mais ou menos? Assim, o cara que chegou nesse nível de pelo menos poder ir para um campeonato, assim, né? Ou pelo menos poder usar armadura no treinamento. Só pra gente passar por... Imagina que uma armadura não é como uma roupa, por exemplo. Você vai lá e vai numa loja, compra uma que é feita em linha de produção e tem aqueles tamanhos básicos, digamos assim, P, M, G, XG, esses tamanhos assim, sabe? Não, Sim. Não é dessa forma. Então, a armadura, ela vai ter que ser moldada, o aço vai ter que ser moldado pro seu corpo. Perfeito. Né? Nisso, você vai depender de um bom artesão. E não é qualquer um artesão. Vai ter que ter uma armadura aprovada segundo os critérios da Federação Internacional. Ixi, Maria. Então, assim, você não pode, tipo assim, vou inventar uma armadura, não. A armadura tem parâmetros, tem uma série de parâmetros históricos que ela vai ter que cumprir. Perfeito. De segurança também. Então, cumprindo tudo isso, você vai mandar isso para uma comissão e a comissão da federação vai ver se aprova. Perfeito. Uma vez aprovado, e você vai poder ser registrado como atleta e poder lutar. Entendi. Então, esse equipamento, por ser um equipamento artesanal moldado para você, ele não é barato. Imagino que não. Vai sair na casa aí a partir de uns 5, 6 mil reais a partir. Entendi. E você, como ferreiro, você faz também, ou não? Não, eu faço, com certeza. Perfeito. Até porque eu tenho, sim, muita coisa que eu comprei. Eu tenho algumas peças de armadura, sim, que eu comprei da Europa, que eu trouxe da Europa pra cá, com certeza. Perfeito. Tanto pra mim ter um equipamento de melhor qualidade, tanto pra mim aprender a reproduzir equipamentos de alta qualidade. Uhum. Então você via como uma forma de estudo também que esses equipamentos que eu adquiri, né? Perfeito. E hoje, então assim, e como atleta, tinha coisas que mesmo comprando equipamento de fora, não ficavam tão boas porque eram tamanhos aproximados, mas que não se ajustavam tão bem. Então eu tinha que fazer ajuste também nesse equipamento que eu comprava europeu. Perfeito. Então, nisso, é uma forma também de aprimorar. Você sendo atleta e ferreiro, é uma combinação excelente. Óbvio. Você vai saber na pele o que realmente você precisa, né? Exato. Mas você pode vender o peixe pros outros, né? Saber o que funciona e o que não funciona. Exatamente. E pros rivais, né, dá pra dar uma enrolada, né? Eu tô brincando. E, por exemplo, voltando pro combate, quais são as suas armas prediletas, Carlos? Eu acho que a minha grande paixão, sempre, como todo bom ferreiro, eu gosto de martelos, né? Acho que os martelos de guerra, pra mim, são minhas paixões, assim. Martelos de guerra e, com certeza, machado. Martelos de guerra e machado. Se tivesse colocado um terceiro na lista, seria as espadas em geral. Assim. Uhum. E você tem alguma preferência por espada? Aquelas espadas medievais, longas, que você podia usar com as duas mãos? Ou você prefere espada viking, que tem ali um metro e você usa uma mão só? Então, eu particularmente, as espadas que eu mais gosto de usar são as que não se pode usar na HMB. São os montantes, né? Os montantes portugueses, ou os Zweihander, como tem por termo alemão, que literalmente significa espada para duas mãos, serão espadas, digamos assim, do tamanho de um homem, mais ou menos. Entendi. Então,
são espadas bem grandes, assim. Então, só que essas espadas, pelas normas de segurança, e não é nem pelo tamanho da lâmina, por incrível que pareça, elas são proibidas por conta do tamanho da guarda da espada. Entendi. Então, por ele ter uma guarda comprida, eles imaginam que se você levantar a espada e a pessoa de armadura correr para cima, aquela guarda pode entrar pela aresta da viseira do elmo e... Não, com certeza. Então, por conta disso é proibido, né? Mas há torneios de recreação histórica onde se usa esse tipo de equipamento, mas tem alguns tipos de armaduras específicos que você usa isso, entendeu? Então acaba se conseguindo fazer isso com segurança. Mas é isso. Historicamente, essa devia também ser uma preocupação, né? Porque senão você perde guerreiro em campo, né? Sim, claro. E, com certeza. O Emílio, quer fazer alguma pergunta sobre o assunto? Sim. Eu ia perguntar assim, se no caso os equipamentos, as armas, né? Eu acredito que elas têm um objetivo na batalha. Elas têm cada um, não sei se funciona para todo momento, mas eu acredito que tem as estratégias. Por exemplo, as lanças, né? Como a gente vê nos filmes, ela em muitos momentos serve como um complemento de defesa, né? E nos casos das armas vikings aí, né? Quais são as funcionalidades mais básicas dentro do combate, assim, sei lá, a alabarda, ela serve para tal momento do combate e por aí vai. Na era viking, acho que a arma que mais tocou o terror mesmo na Europa, acho que foi os machados, né? Os machados estão muito retratados, principalmente os machados grandes, os machados daneses. Os dinamarqueses, né? Então, esses machados, eles eram machados grandes. Acho que são os primeiros machados grandes de haste que se utilizavam mesmo assim na Europa massivamente. Então, tem uma fileira de pessoas com machados grandes, era um impacto muito visual, assim. E sabendo o estrago que fazia em batalha, gerava com certeza um grande temor, né? Então, o uso desse tipo de arma, ele começou a ser muito difundido também na Europa depois das invasões, né? Então, começou a ter uma grande difusão desse tipo de arma que futuramente seria, digamos assim, os antecessores das alabardas de 3 a 5 metros, né? Aquelas armas enormes que se utilizavam, né? Os piquetes e coisas do tipo. Então você teria isso, né? Então, a função de lança, por exemplo, é aquela velha história, né? Você fazer com que você consiga lutar com um adversário sem ter a proximidade dele, dominar o adversário a uma distância razoável e fazer com que ele não avance nem ou até mesmo uma cavalaria tenha dificuldade para avançar contra uma fileira de lança, né? Essa é o grande advento da lança, né? Cada lança tem uma função. Tem lanças menores que você pode usar para arremesso e lanças grandes de 3 metros que você pode utilizar com 2 mãos por cima de uma fileira de escudos para poder rechaçar o adversário. Você teria também, além disso, claro, a gente pode ter também de flechas, arco e flechas, que não tem como falar de guerras na unidade, mas tem que falar disso também, porque isso também foi algo que começou a ser muito difundido. Quando você chega lá no século XI, no final da Era Viking, você vê que isso começou a ser muito impregnado nas batalhas. Então há diversos livros de tapeçaria, né, descrevendo isso aí. Então, cada guerreiro tinha uma função, cada tipo de composição de armadura era por uma função específica dentro do campo. Então não existia, digamos assim, função genérica. Literalmente falando, ou falando a grosso modo, é quase como um xadrez. Cada peça do xadrez tem uma função. Cada arma e cada lutador tem uma função dentro do campo de batalha. Então,
isso também já é um princípio marcial muito grande, né? Você saber se orientar dentro do campo de batalha de acordo com a sua formação, né? Então, isso era o básico assim, da composição de um exército em combate, em batalha. Bacana. Agora, vou fazer uma perguntinha. Claro. A gente está falando das armas, assim, numa visão leiga, de quem não pegou, não manuseou, assim, num primeiro momento, você quando observa uma batalha com machados, ela passa a impressão de ser uma arma de manuseio fácil. Isso é verdadeiro? Olha, você tem que pensar o seguinte, se a gente falar do aspecto histórico mesmo, dependendo da situação, se a gente for pegar a Reich, se você pegar a batalha de Fulford, você vai ver que o exército saxão foi pego totalmente desprevenido. Cada um lutou com o que tivesse na mão. E não teve tempo de se preparar. E quando surgiu a guerra veio muito rápido. Então não tinha tempo de ninguém se preparar. A arma mais fácil que você poderia ter, você poderia ter um machado. Porque o machado poderia, digamos assim, a arma da casa para... Não tinha necessariamente uma arma. Uma ferramenta da casa para cortar lenha, para você não morrer de frio no inverno, sabe? E quando surgia a guerra, era o que você tivesse na mão. Então, a habilidade de combate não era tão... você era, digamos assim, não poderia ter aquilo tão aprimorado. Porque, digamos assim, você treinar para ser um guerreiro é uma coisa. Né? Você teria tempo para poder se habituar com a arma. Agora, se você não tivesse tempo, você teria que pegar a ferramenta que você mais tivesse intimidade. Entendeu? O machado provavelmente seria isso. Se o cara corta a lenha o dia inteiro, com certeza ele vai ter muita força para bater muito com esse machado. Faz todo sentido. Seria basicamente isso, entendeu? Então, ele provavelmente ele pegaria aquilo que ele está mais acostumado a manusear. Entendeu? Não que necessariamente ele está acostumado a manusear aquilo em combate, mas é o que ele está mais acostumado a manusear. Então o machado ele teria esse aspecto, sabe? Em relação a outras coisas. A espada não, a espada você não usaria ela pro dia a dia. Entendeu? Então você teria que ter, se você fosse provavelmente de uma certa nobreza, se fosse um Yao, você provavelmente iria treinar para isso, para saber o manuseio dela correto. Entendeu? Já em tratando de combate. Era comum naquela época existir então treinamento de um exército, aprender a utilizar, viver para ser um guerreiro. Sim. Digamos assim, um exército experiente sempre foi o melhor exército, sabe? Perfeito. Como eu disse para você, né? Se você vê, né, voltando lá a Fulford, você vê que um exército despreparado contra um exército preparado, que não foi o caso, o exército preparado foi o exército viking norueguês, pegou de surpresa o exército saxão, que não sabia o que fazer. Eles estavam até em maior número, mas eles não sabiam o que fazer. Principal. Totalmente desorganizados. Exato. E tinha a questão um pouquinho da ânsia, né, que tinham os dinamarqueses, noruegueses, os vikings em geral, né, de lutar como sendo um objetivo de vida, né. Muitas vezes os outros exércitos, por mais que eles fossem treinados para serem guerreiros, era diferente, né? Porque a honra deles era morrer em batalha para alguns dos vikings, né? Os outros não, né? Tinha um monte de receio, alguns medos, talvez, né? Sim, digamos assim, como que você descobre se você é um guerreiro ou não? Sabe? Não existe assim, tipo, um jeito simples. Perfeito. O que leva você a ser um guerreiro, eu acredito que é o contexto em que você vive. No caso a Europa já havia sido devastada várias e várias vezes por invasões do norte da Europa, sabe?
Sim. O Essex foi praticamente o último reino que sobrou, que não foi conquistado, sabe? Então, assim, havia os anglo-saxões, eles tinham, sim, um receio muito grande. Claro que, sim, o aspecto social e religioso havia mudado deles. Os anglo-saxões, eles eram também pagãos no começo. Entendeu? Sim. Depois que veio o cristianismo e tal, eles pode ser que tenham deixado um pouco de lado, talvez, alguns aspectos guerreiros da vida, mas quando veio a necessidade, no caso, eles conheciam a fama, né, dos exércitos vikings. Eles sabiam o que ia acontecer. Eles sabiam que eles iam tomar terras, iam saquear, iam pilhar, iam matar a sua família, o lar dos seus pais, dos seus filhos, e tudo aquilo ia se perder. Então, foi a hora de reunir a coragem, sobretudo. Passado aquele choque inicial, quando você chega lá em Stamford Bridge, na ponte de Stamford, você já tem um exército anglo-saxão preparado. Entendeu? Perfeito. Então, em algum aspecto, eles redescobriram a coragem deles, porque não tiveram escolha. Eles tiveram que ou era lutar ou morrer, né? Então, tiveram que ainda, né, que num segundo momento, né, eles tiveram que combater os normandos, né, na sequência ali, e aí já desgastados com a batalha com o Harold, eles acabaram perdendo, né, o controle da Bretanha, né, e aí virou a invasão normanda, né, que também não deixam de ser vikings, né, porque os normandos, né, para quem não sabe, os normandos, eles eram descendentes dos vikings, né. O Carlos o Simples, né, ele estava cansado das invasões vikings, né, que já duravam ali 60, 80 anos, né, desde Paris, e eles resolveram, e ele fez um acordo com o famoso líder viking chamado Rolo, né, e nesse tratado ele dava um pedaço de terra pros vikings, para que eles parassem de saquear a Franquia, né, em especial a Paris, né, e deram um pedaço de terra para eles, que os vikings teriam que plantar, produzir, fazer da vida. Em contrapartida, eles protegeriam o reino e parariam de arrebentar lá com os francos, né? E com o passar dos anos, né, com essa vivência entre gerações ali, né, dos francos com os vikings, né, eles criaram um dialeto próprio, né, que era a língua normanda, né, e também criaram um vínculo, né, com os franceses, incorporando algumas palavras do francês ao nórdico antigo e vice-versa, né, e criou-se vamos dizer assim, um estado muito forte, que num dado momento, que foi em 66, após a vitória contra os vikings, né, os ingleses foram invadidos no mesmo período pelos normandos, né, e esses normandos acabaram tomando o domínio da Inglaterra e obrigando que os ingleses passassem a falar a língua deles. Então, muito do que você tem da língua inglesa hoje, né, é uma mistura do nórdico antigo com o francês. Então, por isso que algumas palavras são iguais no francês e são iguais aos dos vikings, né, em algumas expressões, palavras como lua de mel, alguns dias da semana relacionados aos deuses vikings e etc. Eu sei que o Carlos gosta um pouco desse período normando, né? Assim, quais são as inovações, por exemplo, que os normandos trouxeram em relação aos vikings nessa questão de combate, Carlos? Então, eu acredito que o principal, acho que o principal mesmo foi a questão, né, de você ter os aspectos de formações de combate. Isso ficou muito evidente na Batalha de Hastings, muito evidente. Em algumas manobras, digamos assim,
eram conhecidas até, mas tipo assim, coisas que remetiam à antiguidade, sabe? A manobras militares de legiões romanas ou coisa do tipo, né? Perfeito. Então, assim, para eles conseguirem ganhar dos saxões em Reixes, foi usando exatamente esse advento, porque, por exemplo, tem uma grande, né, uma manobra que o William resolveu adotar na batalha foi o recuo estratégico, sabe? Recuou, simulou avançou para frente de batalha, né? Fez com que os normandos, os saxões que estavam no alto, digamos assim, de uma colina, alguma coisa nesse sentido, fez com que eles fossem para ganhassem essa confiança e fossem para cima dos normandos, que dassem aquela formação deles. Só que, na verdade, essa cavalaria ela fez essa retirada para fazer com que eles fizessem o contorno, né? O uso de grandes escudos a cavalo também, eu acredito que isso também foi uma grande inovação, né? Uma cavalaria mesmo montada. Ele fez questão de trazer todos os cavalos que ele pudesse, os navios. Então, a questão da cavalaria, eu diria que os normandos, eles são os precursores entre muitas coisas que se utilizou na cavalaria, tempos depois. Então, eu acredito que isso foram grandes inovações, sabe? Então, tanto em estratégia quanto em questão da montaria. Só um adendo, pessoal, só para falar, né? Antes do Carlos Simples, tinha Carlos Magno na Franca, né? E o Carlos Magno foi um grande conquistador, né? Vamos dizer assim, né? Tanto que é Carlos Magno. e os vikings tiveram muitos problemas para invadir aquela região na época de Carlos Magno. Eles só conseguiram algum sucesso com a morte dele, né? E tanto é que, por exemplo, eles disputavam um território na Holanda, né, que chama Frisia, né? E eles só conseguiram pegar esse local para si depois da morte de Carlos Magno. É um exemplo assim. Então imagina, você já tinha lá aquela expertise militar dos frâncos, que veio da época do Carlos Magno, por exemplo, junta com a expertise de combate dos vikings e cria vamos dizer, uma nova raça de guerreiro que chamavam os normandos, né? Então, assim, eles realmente tiveram uma grande revolução, né? E começou meio que um novo império, que seria o Império Normando, né? Uhum. O Ducado da Normandia, né, digamos assim, como foi conhecido na época, os normandos, eles praticamente fizeram algo que digamos assim, os vikings sempre fizeram, que é incorporar elementos da sua cultura, se aprimorar, ver o que é possível utilizar de culturas locais e incorporar aquilo e aprimorar, tanto em questão da parte bélica, de melhores espadas, um aço de, digamos assim, de melhor qualidade, equipamentos, vestuário, e não deixaram a herança, como você mesmo disse, eles nunca deixaram a herança dele. Você vê que mesmo a boa parte da Normandia ter sido convertida ao cristianismo ainda, os escudos deles ainda ostentavam todas as bestas, as bestas norueguesas, e os navios também ainda eram praticamente como eram. Perfeito. Né? Então tinha muito disso. Essa influência não havia sido perdida. É legal, né? Porque a gente vai gravando vários Vikingcasts, a gente vai aprendendo novos aspectos, né? Hoje a gente está vendo muito mais essa questão das batalhas, mas a própria região da Escandinávia, que os vikings, da onde os vikings vieram, influenciaram de maneiras diferentes, né? Então, por exemplo, os dinamarqueses, eles foram muito mais para a região ali do Reino Unido, e eles tinham mais essa questão de invadir e depois, no segundo momento, de criar vínculos, né? Os noruegueses foram para essa região da Franquia, né? Que influenciou muito, né? Porque o nórdico antigamente se referia aos noruegueses, né?
e etc. E os suecos, por exemplo, foram pro lado da Rússia, né? Os varíndios, né? E era diferente, né? Criaram lá o que é a Rússia hoje e fundaram cidades fora naquela região. Kiev, por exemplo, foi fundada pelos vikings e tal. Assim, uma experiência bem interessante de você analisar como um todo, né? E como que esses diferentes tipos de combate criaram diferentes tipos de guerreiro, né? E para você ver, né? O Carlos disse no início que dentro do combate medieval, né, que é esporte hoje, se por coincidência ou não, né, os principais combatentes são os que tiveram a influência dos suecos, né, que eram aquele pessoal do lado da Rússia, né, os principais combatentes de hoje, né, eu digo, né. Você sabe, por exemplo, Carlos, o quanto que vem daquela cultura viking inicial, essa habilidade deles de hoje? Bom, você tem que pensar que eles são países que nunca deixaram de lutar em guerras, né? Se você for ver até guerras modernas. Na Guerra Fria, inclusive, né? Até depois da queda da União Soviética, ainda teve muita guerra, e tem guerra até hoje. Né? Com certeza, né? Tem muita. Recentemente eles tiveram um problema na Crimeia, né? Entre ucranianos pró-Europa e ucranianos pró-Rússia, né? E a Rússia, né, no meio daquele jogo ali. Sim, é verdade. Conflitos armados aí. Inclusive teve lutadores ucranianos de HMB que morreram nessa guerra, né? O meu grande mentor e mestre, digamos assim, nessa parte de HMB foi meu grande amigo Marco Popovic, que já não está mais aqui, ele faleceu infelizmente, mas é um grande amigo meu, um grande mentor nas artes marciais históricas europeias e no HMB. Ele foi um veterano também da Guerra da Bósnia, né? Acho que tem gente que considera isso um dos maiores genocídios da era moderna, de guerras modernas, né? Então eles nunca deixaram, né? Tanto é que, digamos assim, por que eles fazem tantas armaduras e armaduras tão boas e aço tão bom de qualidade? Quando caiu a União Soviética, eles ainda faziam muita guerra, sabe? Então eles tinham muito equipamento, digamos assim. Então as fábricas de armas era quase que dentro dos vilarejos da cidade, sabe? Então, tipo assim, cada cidade tinha praticamente um galpãozinho, sabe? E onde eles faziam armas e mexiam com blindagem, porque a guerra era muito incorporada ainda na cultura moderna. Perfeito. Então eles, até hoje, como que eles faziam armaduras assim, excelentes, por quê? Porque eles ainda tinham esse acesso desse aço e essas fabriquetas, vamos dizer assim, né? Essas fábricas em menor escala que tinham em diversos pontos, porque a indústria da guerra era muito forte. Quando acabou a Guerra Fria e acabou muitas guerras, aquele equipamento e aquele conhecimento ficou. E aí eles viram isso, quando surgiu o combate medieval de armadura, eles viram ali que eles podiam pegar aquele conhecimento deles de metalurgia que utilizaram nas guerras modernas para fazer armaduras. Perfeito. Entendeu? Por isso que eles fazem tanto as armaduras deles, eles têm um conhecimento de metalurgia muito grande. Entendeu? Muito à frente do nosso, entendeu? Mas a guerra tá na raiz do sangue deles, né? É muito diferente para você falar isso de outros países, entendeu? Sim. Então, até acho que tá biologicamente, né? Eles são muito grandes, muito fortes, né? Sempre que você pensa num russo, ou mesmo num escandinavo, né? Você imagina um cara grande, né? Imagino que nesse tipo de combate, então, eles devem ser figuras, como você disse, os ursos, né? Deve ser assustador, talvez, né? Alguns sim, mas nem todos. Não é questão de tamanho. Os que você mais teme não são os gigantes. Uhum. Não. É complicado falar isso para leigos, mas é o olhar, cara. O olhar, o jeito de se mexer de um lutador marcial. Perfeito. Experiente. Uhum. O aspecto psicológico, a energia que ele tem é muito diferente.
de um cara que só tem tamanho. Entendi. Entendeu? Muitos deles são, como eu disse pra vocês, são veteranos de guerra. Muitos deles já mataram gente até desistir. Não ficou só no esporte, né? Já fizeram de verdade, né? Alguns deles a maioria deles são ou militares, ou ex-militares, ou militares ativos, ou coisas do tipo. Perfeito. Entendeu? Então, quando você olha a cara de uma pessoa dessa, é muito diferente. Não tem aquela... Ele não transporta a emoção pro combate. Ele é frio, Por né? mais duro que o combate seja, você percebe no jeito de lutar, no olhar dos caras, pra quem vê, vai pensar que é um olhar super frio. Em relação a nós, com certeza, porque a gente luta, nós somos dominados pelas emoções. Porque o combate, ele é uma coisa que praticamente expõe tudo aquilo que a gente quer esconder. Medo de se machucar, medo de mostrar que não sabe lutar direito, medo de insegurança e várias coisas. Então o combate ele revela um aspecto do ser humano que o ser humano consegue esconder muito bem na sociedade moderna, através de roupas, sorrisos e coisas do tipo. Isso você consegue esconder, você pode esconder de todo mundo na sociedade, ser super vistoso e parecer super bem sucedido. Mas no combate, o espírito do guerreiro ali é o que é o principal. Ali isso tudo vai ficar exposto. Não tem como você se mascarar aquilo que você esconde no combate. Aquilo vai ficar exposto. Verdade. E eles entendem bem isso porque a cultura da guerra está muito incorporada na cultura deles. Então, é bem diferente, sabe? Até mal comparando, tá? Eu vou fazer uma comparação que não tem muito a ver, mas tem também, de certa forma. Se a gente pensar, por exemplo, no UFC, né, que é talvez um dos principais campeonatos de artes marciais que tenha hoje na atualidade, né, havia uma dominância brasileira ali, né? Isso meio que acabou depois que entraram os russos na brincadeira, né? Hoje você vê lá, talvez nas principais posições estão os russos, né? Talvez com um pouco dessa bagagem, né, dessa questão. Tem muito que o pessoal brinca aqui, né, que os russos são meio loucos, assim, mas não é loucura, né, é um comportamento, uma vivência de guerra, de uma dificuldade, inclusive, né, porque lá também é muito gelado, né, deve ser bem complexo, assim, né, eu não sei o quanto que isso influencia diretamente, mas pelo que o Carlos descreveu, né, a gente imagina esses combatentes como guerreiros obstinados mesmo, né? Que eles estão realmente acostumados com essa questão de batalha mesmo, batalhas reais, de vida e morte, né? Não só dentro do esporte. É algo a se pensar. Exato, é interessante isso daí. Ô Emílio, você tem alguma coisa a dizer sobre esse aspecto? Da frieza não, da mudança que a batalha traz, né? Sim. De fato, né? Bom, não tenho muito o que dizer porque a gente, pelo menos eu, né, vivo no conforto da cidade grande, né? São outras preocupações e não dá nem para imaginar como é que é. E principalmente no Brasil, que é tão, apesar de não ser fácil, mas de longe a gente não tem esses embates assim, a briga pelo poder, sair na rua com guerrilha, essas coisas não existe nada perto mais, né? Já passou o período de fazer isso, então a gente fica acostumado, né, a não brigar tanto pelas coisas, né? E isso tem um lado bom, né, que você relaxa, né, mas também tem um lado bom que você fica meio inerte, né, na maioria das vezes, né, quando você se depara com uma situação difícil, né. Se você for observar a história brasileira, você vê que a história brasileira é marcada por lutas também. Se eu pegar aqui perto de casa, perto daqui de onde eu moro na região leste aqui de São Paulo, se você pegar aqui na Avenida Celso Garcia, que foi um palco das maiores guerras que a gente teve aqui no Brasil, sabe? Ninguém lembra direito, mas
Em 1932 aqui teve tanques, teve trincheiras, teve bombardeiros, teve aviões, sabe? E nem parece, sabe? Pessoas lutaram, morreram por seus ideais ali, sabe? Mas eu digo assim que não é uma realidade assim uma realidade contemporânea, né? O que eu tô dizendo assim, não é uma realidade que eu sei que tem algumas áreas isoladas que o pessoal vive assim, né? E não é não são poucas pessoas, mas não é um, né? Então, por exemplo, eu nunca vivi nada desse tipo. Então, se acontecesse comigo, provavelmente eu ia ficar apavorado, eu não ia saber como reagir e tal. E tô falando que tem um lado bom disso, que você não precisa viver por isso, mas quando você precisa lutar, se mexer, é complicado você sair dessa inércia, né? É como eu disse para vocês, não é o parecer assustador, no meu ponto de vista, em relação a um lutador, é um lutador que o espírito dele é 100% combate. Sabe? Ele não se preocupa, ele não olha para você, ele quase olha através de você, sabe? É muito diferente. Então, assim, quando você é inserido dentro do combate, naturalmente, quando você vai começar a entender o que é o combate, você vai enfrentar muitas coisas, mas o que você mais vai enfrentar no combate, o seu principal adversário, vai ser aquilo que falta em você, ou aquilo que tem em você que te atrapalha. O adversário vai ser a projeção de todos os seus defeitos e todas as suas falhas. Não tenha dúvida que se o adversário for bem sucedido, vai ser por conta das suas falhas e conta dos seus defeitos. Então, o combate, ele se torna um revelador. À medida que você vai se auto-melhorando e vai se superando, naturalmente você vai mudando também. Seu espírito vai mudando. Então, a gente vivendo nesse caos social que a gente tá vendo em geral, assim, a gente tá tendo um gostinho assim, mínimo de como que é lidar com os nossos medos, né? E digamos assim que é o momento que a gente tá mais olhando pra gente, né? Que não tem muito como olhar pros lados, né? Que não tem muita gente pra olhar. A gente tem que olhar pra gente e encarar com essas minimamente, né? Não dá nem pra comparar, mas digamos assim que é um gostinho assim de como que é enfrentar os seus próprios demônios, né? Você imagina só, você tem que enfrentar todos esses seus demônios num desconforto terrível de uma armadura, porque vestir uma armadura, meus amigos, sim, eu vou falar bem a verdade pra vocês, não é glamuroso como no filme. Imagino que não. Não, é bem de longe. Primeiro que você vai vestir uma roupa acolchoada, grossa, que vai esquentar muito o seu corpo e não vai te deixar transpirar. E depois você vai acrescentar armadura em cada parte do seu corpo. Isso vai gerar uma distribuição de peso que vai alterar o seu equilíbrio. O seu corpo não está acostumado, nem o seu cérebro, com isso. Pequenos gestos e movimentos que você fazia involuntariamente ou gesticulando, você vai começar a sentir. Você vai começar a ter fadiga por movimentos naturais que o seu corpo faz. Vai começar a sentir peso nisso. Quando você coloca um elmo e fecha a sua respiração, vai ficar difícil você puxar o ar e vai ter uma placa peitoral fazendo peso no teu peito, junto com a roupa acolchoada, o que vai tornar mais difícil você expandir a caixa torácica para puxar e respirar. Nisso, naturalmente, o seu corpo entende que é uma coisa terrível. E ainda mais limitando a sua visão e a sua audição. Muitos que vão entrar nesse tipo de combate, eles perdem o primeiro adversário que eles sentem a perda terrível para a própria armadura, que altera a sua percepção sensorial a nível de poder deixar algumas pessoas até com crise de pânico. Já vi lutadores experientes de outras artes marciais terem problemas com isso. Imagino. Entendeu? Então, deve dar uma sensação claustrofóbica, né? Sim, para algumas pessoas mais do que outras, com certeza, mas para todo mundo dá assim. Eu não digo para você que eu já tive também,
minhas dificuldades com isso. Então, você vai aprendendo que a competência emocional que você precisa para vestir uma armadura, ela vai ter que ser trabalhada também. Então, esse aspecto emocional para o combate, ele é fundamental. Acho que para qualquer arte marcial, de qualquer combate, mas acho que no combate de armadura, como você altera a sua percepção sensorial a outros níveis, isso fica muito mais evidente, muito mais gritante assim. Então, naturalmente, você vai ter que aprender a lidar com o desconforto. E imagina você lidar com o desconforto no mundo moderno, onde o mundo moderno é girado para te dar conforto, para te dar uma cama confortável, um teto confortável, um ar-condicionado, roupas super confortáveis, e você de repente largar tudo isso, sabe? Então é um choque para nossa realidade, digamos assim, é um contraponto muito grande, né? Então, assim, muitos de nós não estamos preparados, talvez, para lidar com todo esse desconforto de uma vez, sabe? Então, mas isso eu acho legal, porque isso também fortalece o seu espírito. Se você é capaz de lidar com o desconforto do combate e expor tudo aquilo, enfrentar tudo aquilo que te falta e te incomoda, então outros aspectos triviais da vida que te incomodam hoje, tenha certeza que não vão te incomodar. Então o combate, ele te enaltece, vantagem, né? Ele te enaltece dessa forma. Então, muita gente usa essas formas de combates históricos para poder fortalecer esse espírito. Perfeito. Vamos voltar um pouco lá em 1063 para vocês verem uma coisa. Os saxões tiveram pouco tempo entre Fulford e Stamford Bridge. Tudo bem que Fulford e Stamford Bridge era praticamente um do lado do outro ali. Mas eles mal ganharam dos vikings noruegueses, tiveram que marchar até a outra ponta da Inglaterra para poder chegar. Marcharam 40 km por dia durante uma semana, logo após uma batalha. Eu acho que o Paulo, ele teve um pouco de experiência do treinamento de marchar em formação. Perfeito. Subindo, descendo com equipamento leve. Você já viu que, né, como é que é, né? Que fica pesado. Ainda mais na minha atual forma física. Passei até vergonha, pra ser sincero, viu? Você imagina marchar 40 km por dia em terreno irregular, subindo e descendo ponte, atravessando rios. Entendeu? Então, você não tem tempo para pensar, eu vou ter que dormir numa cama confortável, eu tenho que comer uma comida quentinha, eu tenho que dormir sobre um teto. Não tinha tempo para se pensar isso. O objetivo final era defender o seu lar, a sua casa, aquilo que te importava, as pessoas que seus filhos, seus netos, sua família, sua esposa, seus pais, entendeu? A sua honra, a sua dignidade, entendeu? De não ser escravizado, não ser torturado, morto, ou ver seus parentes, seus entes queridos torturados e mortos ou escravizados. Então, assim, o espírito guerreiro era muito, muito mais aceso. Você não ia comer direito, você não ia comer comidas, digamos assim, bem cozidas ou bem conservadas. Você ia comer o pão mofado, você ia deitar sob a chuva, não importa. Que você tinha que marchar 40 km por dia até chegar, né, no campo de batalha normando, para pegar um exército descansado. E ainda assim fizeram muito à frente com os normandos. Os normandos, se não fosse por altas estratégias, eles não conseguiriam ganhar dos anglo-saxões, sabe? Então, esse espírito guerreiro é um dos aspectos, eu acho que é o principal aspecto que o combate medieval te proporciona. E principalmente a recriação histórica. Entendeu? Porque você entendendo a história, você vai entender a motivação dessas pessoas. Você entender esse espírito guerreiro, que hoje o mundo moderno praticamente ele apaga, né, da vida e da memória das pessoas.
o que acaba também gerando um problema, né? Porque coisas mínimas mínimos desconfortos da vida moderna acabam gerando transtorno e estresse psicológico muito grande para as pessoas. Eu acho que talvez e isso acaba tendo a maior epidemia de uma doença que nos atinge hoje, que mata milhões no mundo inteiro e pouco se é combatido e até hoje não tem uma vacina, que é a depressão, né? Sim. E a depressão muitas vezes é gerada por coisas pequenas, que o nosso espírito acaba sendo enfraquecido pouco a pouco com o tempo que se passa. E às vezes a gente não se dá conta disso. Então, acho que o principal aspecto da recriação histórica medieval, de conhecer esse passado e do combate medieval, é isso, na minha opinião. É isso que representa. Quando eu visto uma armadura, se eu não souber o que ela representa, quando eu pego uma espada, se eu não souber o que ela representa, eu só estou segurando um pedaço de ferro na mão, um pedaço de aço na mão, e vestindo um pedaço de aço no corpo. Não significa nada. Agora, quando eu tô com uma armadura, eu tô vestindo ideais que representam uma armadura. Eu tô adquirindo aquilo, eu tô superando aquele desconforto. Eu tô usando o meu espírito naquela armadura. Quando eu uso uma espada, eu também tô usando aquilo que representa aquela espada para mim. Os ideais que estão ali por trás, que fazem a minha mão erguer aquilo e aquilo se transformar um instrumento daquilo que me representa, de superação, entendeu? Então, é isso que representa você vestir uma armadura e você usar uma espada medieval. Pelo menos na minha opinião. E é isso que eu ensino também no Lobo de Guerra pro pessoal. Ou no caso aí com o Paulo na vivência. Então, assim, a intenção era vocês saírem pelo menos um pouquinho mais fortalecidos, né? Mesmo tendo pouco tempo, né? Não, e corroborando como você está dizendo, de verdade, fisicamente, eu estou falando físico, não estou falando mental, é o contrário. Fisicamente eu estava extremamente esgotado, com o corpo todo machucado, cansado, sem dormir direito, sem comer direito, né? Só que mentalmente, como ele disse, o espírito, ele estava muito revigorado. Eu cheguei em casa, parecia que eu tinha tirado 700 toneladas de cima de mim, de tanto valor que eu dei para outras coisas, de tão bem que eu me sentia comigo mesmo através daquela vivência. Talvez tenha sido uma das experiências mais interessantes que eu já vivi. Assim, apesar de fisicamente estar acabado, né? Eu assim, mentalmente, de espírito, eu estava numa outra ligação. E mesmo assim poderia estar melhor, né? Se eu tivesse um pouco mais de resiliência, mas é uma sensação totalmente diferente, totalmente assim que eu recomendo para qualquer um, sendo no Lobo de Guerra com o Carlos ou fazendo alguma outra vivência nesse aspecto que vocês queiram experimentar, ou mesmo na Vila Viking. É uma coisa assim muito diferente, vale muito a pena. A gente está chegando aqui ao final desse episódio, que o papo está excelente. Marcela, você quer falar mais alguma coisa com o Carlos? A grande verdade que eu queria era pedir para o Carlos explicar um pouquinho para a gente como é o Lobo de Guerra. Perfeito. Então, hoje em dia o Lobo de Guerra, a gente dividiu para conquistar. Então hoje a gente tem um pessoal que é do Lobo de Guerra somente para o HMB, que é o combate medieval de armadura. Uhum. E tem um pessoal do Lobo de Guerra que é somente para recriação histórica medieval. Então hoje eu coordeno a parte de recriação histórica medieval e o HMB, quem coordena isso é o Benjamin, que hoje é o capitão do Lobo de Guerra que cuida de toda essa parte de HMB, que é o combate medieval de armadura. Uhum. Tá? E da minha parte de recriação histórica, a gente estuda dois períodos da história específicos. Então, eu tenho lá um período que a gente estuda do final da Era Viking, 1606, dos normandos, tá? E tem um outro período que estuda cavaleiros portugueses, que eu acho que remete à nossa origem também.
Então, a gente estuda essas duas partes, né? Então, a parte de recreação histórica, ela funciona basicamente assim: a gente tem um grupo de estudos, e esse grupo de estudos, a gente promove encontros onde a gente usa equipamentos, a gente acampa, a gente treina combate e confecção de outras ferramentas, da parte de metalurgia também. Então a gente recria vários aspectos nos nossos encontros. E fora dos encontros, a gente troca figurinha, a gente vai juntando conhecimento dentro do grupo de recreação histórica. Isso dos mais diversos aspectos, sabe? Tanto da parte de vestuário, culinária, curiosidade, coisas do tipo, né? Já o pessoal da HMB, eles têm um treino todo sábado lá no Parque da Juventude, a partir das 10 da manhã. Uhum. E aí eles se reúnem e treinam com foco específico no HMB para o esporte, para poder competir, né? Então eles têm esse aspecto. E quem quiser participar é bem simples. Entra no Instagram, tem lá Lobos de Guerra, tá? Que cuida da parte de HMB, e tem Lobos de Guerra Reenactment, que cuida da parte de recreação histórica. Só mandar mensagem para qualquer um dos dois, não tem problema, tá? Pode mandar, achar o Lobos de Guerra no Instagram, pode mandar mensagem que a gente orienta direitinho para qual caminho você quer seguir. Bacana. E qualquer um é bem-vindo. Show de bola. E você, Emilião, tem alguma coisa para falar com o Carlos? Não, foi bem legal, agradeço aí a participação aí, deu uma perspectiva diferente aí do que é ser o guerreiro, né, desse espírito guerreiro. Acho que infelizmente, assim, por muitos lados, assim, a gente, como ele mesmo disse, né, essa falta desse espírito combativo, assim, afeta bastante a gente no nosso dia a dia e causa certos problemas, assim, que às vezes que as coisas vão acontecendo que a gente nem percebe, né? Então, trouxe uma perspectiva diferente. Eu espero que o ouvinte aí que tá tendo a oportunidade de pegar esse ponto de vista, esse modo de vida, né, consiga aproveitar também e de repente se sentir impelido a fazer alguma coisa diferente para a vida, né? Perfeito. E aproveitando, Emiliano, você quer fazer um jabazinho da Modelo? Sim, gostaria de convidar o pessoal para visitar nossas redes sociais, né? Porque a gente está fazendo muito conteúdo, o Paulo deve estar acompanhando aí, né? Conteúdo semana, a gente está com quase um conteúdo por dia, né? Seja vídeo, seja quadrinhos, né? Dica de desenho, essas coisas, e tem para todos os gostos. Se você não gosta de desenhar, mas gosta de arte, você vai poder desfrutar. Se você gosta de desenhar, você vai ter mais coisa. Então tem espaço para todo mundo. Então, e também acompanhando, vocês vão estar recebendo as notícias, né, de cursos novos que estão para chegar, né? Tem o curso de retrato que está em desenvolvimento, deve estrear já nas próximas semanas, entre 1 ou 2 semanas já deve estrear o curso, né? E o curso de mangá também. É isso aí, pessoal. Carlos, eu queria muito agradecer a sua participação. Não é exagero, realmente me sinto honrado por você ter participado. Eu tenho muito respeito por você, principalmente por conta da vivência que a gente teve na vila. Foi uma das melhores experiências que eu já tive. E eu tô adorando a sax que você tá fazendo para mim. e pessoal, se vocês realmente precisarem de conhecer do trabalho dele, procure lá tanto o Arsenal Arts como também o Lobos de Guerra.
tá? O Lobos de Guerra Reenactment. É isso aí, pessoal. Carlos, você quer falar mais alguma coisa? Bom, acho que é isso aí. E eu queria principalmente agradecer a todo mundo aí, a você, Paulo, a todos os que puderam ouvir aqui, participar dessa pequena, digamos assim, dessa pequena oportunidade aí de falar um pouco a respeito daquilo que eu mais gosto de fazer. Perfeito. E espero que vocês tenham gostado e, precisando, estamos à disposição para qualquer coisa. Nós também. Então, esse foi o Vikingcast de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Skál!